A Fraternidade Espírita Chico Xavier apresenta A Página Amiga, o audiobook do livro Missionários da Luz. Décima parte, capítulo 13, Reencarnação. Alguns dos amigos presentes passaram a observar os mapas com maior atenção. Enquanto se estendiam sob meus olhos aqueles microscópicos sinais, facultando o amplo exame da célula-ovo, acerquei-me do instrutor e senti-o mais acessível às minhas interrogações. Perguntei: temos nesses mapas a geografia dos genes da hereditariedade distribuídos nos cromossomos? A lei da herança poderá ser ilimitada? A criatura receberá, ao renascer, a total imposição dos característicos dos pais? As enfermidades ou disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral? Não, André, observou o orientador com grave inflexão. Estamos diante de um fenômeno físico natural. O organismo dos nascituros, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, que lhes entretêm a vida e lhes criam os caracteres com o próprio sangue. Todavia, em semelhante imperativo das leis divinas para o processo de reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios de liberdade espiritual imanente na ordem da criação infinita. Por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. As primeiras cercam o homem que renasce desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral a que foi chamado a viver, aprimorando-se as segundas resultam do labor individual da alma encarnada na defesa, educação e aperfeiçoamento de si mesma nos círculos benditos da experiência. Se o espírito reencarnado estima as tendências inferiores, desenvolvê-las ao reencontrá-las dentro do novo quadro de experiência humana, perdendo um tempo precioso e menosprezando o sublime ensejo de elevação. Todavia, se a alma que regressa ao mundo permanece disposta ao serviço de autoelevação, sobrepairará a qualquer atividade exigência menos nobre do corpo ou do ambiente, triunfando sobre as condições adversas e obtendo títulos de vitória da mais alta significação para a vida eterna. Em sã consciência, portanto, ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes em se referindo ao círculo onde renasceu. Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima, indicando-nos a ascensão. Praticando a subida espiritual, melhoraremos sempre. Esta é a lei. Em virtude das anteriores explicações do orientador relativamente à importância da assistência de Herculano a Sigismundo reencarnado até os 7 anos, procurei obter do instrutor alguma elucidação a respeito. Pedi desculpas a Alexandre, todavia, não me pude furtar a delicada inquirição. Por tamanho cuidado com o sangue do futuro, por que tamanho cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? Somente aos 7 anos iniciais de existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação? Como sempre acontecia, o nobre mentor ouviu-me complacente, sorriu qual pai curioso e respondeu solícito: você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas, mas também ainda não saiba que o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. Na organização fetal,
O patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Logo após o renascimento, inicia-se o período de assimilação, diferente das energias orgânicas, em que o eu reencarnado ensaia consolidação de suas novas experiências e somente aos 7 anos de vida comum começa a presidir por si mesmo ao processo de formação do sangue, elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirítico ou forma preexistente no novo serviço iniciado. O sangue, portanto, é como se fora o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material e em seu fluxo e refluxo incessantes na organização fisiológica nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio, a enfermidade, e se surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então sobrevém a extinção do tônus vital no campo físico, ao qual se segue a morte com a retirada imediata da alma. Fortemente impressionado com a revelação do respeitável amigo, observei: oh, como é grande a responsabilidade do homem em frente ao corpo material. Diz bem, acrescentou o orientador, ao se referir com semelhante admiração a esse soberano dever da criatura reencarnada. Sem atender às pesadas responsabilidades que competem na preservação do vaso físico, homem algum poderá realizar o progresso espiritual. O espírito renasce na carne para a produção de valores divinos em sua natureza. Mas como atender a semelhante imperativo, destruindo a máquina orgânica, base fundamental do serviço a fazer? Ainda agora referia-se você à lei da herança. O corpo terreno é também um patrimônio herdado há milênios e que a humanidade vem aperfeiçoando através dos séculos. O plasma, sublime construção efetuada ao influxo divino, com água do mar nas épocas primitivas, é o fundamento primordial das organizações fisiológicas. Envoltando a crosta, temos de aproveitar-lhe a herança, mais ou menos envolvida no corpo humano. A essa altura das elucidações surpreendentes para mim, Alexandre, depois de ligeiro intervalo, continuou. Por isso mesmo, não desconhece você que, enquanto nos movimentarmos na esfera da carne, somos criaturas marinhas respirando em terra firme. No processo vulgar de alimentação, não podemos prescindir do sal. Nosso mecanismo fisiológico, a rigor, se constitui de 60% de água salgada, cuja composição é idêntica à do mar, constante dos sais de sódio, de cálcio e de potássio. Encontra-se na esfera de atividade fisiológica do homem reencarnado o sabor do sal no sangue, no suor, nas lágrimas, nas secreções. Os corpúsculos, aclimatados nos mares mais quentes, viveriam à vontade no líquido orgânico. Há verdadeiras surpresas de comparação analógica que poderíamos efetuar nesse sentido. Não soube o que responder em vista das definições ouvidas e, ante o meu silêncio, foi o próprio Alexandre que continuou, depois de significativa parada. Como vê, ao renascermos na crosta do mundo, recebemos com o corpo uma herança sagrada, cujos valores precisamos preservar, aperfeiçoando-o. As forças físicas devem evoluir como as nossas almas. Se nos oferecem o vaso de serviço para novas experiências de elevação, devemos retribuir com o nosso esforço, auxiliando-as com a luz de nosso respeito e equilíbrio espiritual no campo de trabalho e educação orgânica. O homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução, credoras de seu reconhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz. A conversação brilhante do orientador magnânimo e sábio sugeria sublimes questões. Entretanto,
Ele mesmo recordou-me o trabalho em curso e deu por fim dos esclarecimentos daquela hora. Audiobook do livro Missionários da Luz. Narrativa: Cristina Albuquerque.